Boa noite, igreja. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Agradecer o Daniel aí pelo convite e a oportunidade da gente estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor, né? Iniciando a semana aí aos pés de Cristo. Não há lugar melhor de estar do que na presença do Senhor. Amém? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que deixaram seus lares e decidiram estar aqui no melhor lugar do mundo. E também quem nos assiste pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos também. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos fechar nossos olhos e pedir a orientação de Deus. Santo e querido Deus, nosso eterno Pai que estás nos céus, estamos felizes, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui na Tua presença para honrar e glorificar o Teu santo nome. Neste momento, Senhor, a Tua palavra será aberta. Que tudo que for dito aqui nessa noite sirva para a honra e glória do Teu santo nome. E nós possamos utilizar essas lições para o nosso enriquecimento espiritual. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho antes, capítulo 4, verso 42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Capítulo 5, verso 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele indo junto ao lago de Genezaré. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Aqui nós vemos um momento em que Jesus estava iniciando o seu ministério e como as pessoas seguiam a Jesus e se maravilhavam com suas palavras, ao ponto de pedir para que ele não os deixasse. E Jesus, neste momento, quando ele chega na beirada da praia, a palavra de Deus é muito clara em dizer que ele observa um barco se aproximando. De longe ele observa e percebe que aqueles pescadores estavam lavando as suas redes. E esses mesmos pescadores, dos quais está aqui Simão Pedro, diz que eles pescaram a noite toda e voltaram para casa de que forma? Alegres? Não. Voltaram para casa frustrados. E Jesus observou. Aqui nós tiramos uma lição muito importante para a nossa vida. Não importa o que você esteja passando em sua vida, Jesus sabe e Ele conhece tudo o que acontece com você. E o mais importante é que Ele está muito interessado no que você sente, nos seus sentimentos e também nos momentos tanto de alegria quanto de tristeza que você tem enfrentado. Isso traz para nós, né, uma certeza de que nós servimos a um Deus poderoso, que conhece tudo, né? Obviamente, quando nós vamos passando o tempo e a experiência vem acarretando a nossa vida, né? Você observa uma pessoa e apenas por uma leitura corporal você entende se ela está satisfeita ou não, se ela está triste ou não, né?
se ela está frustrada ou não, é possível. Estou falando de pessoas leigas, observando outras pessoas. E nós sabemos que existem ciências também que estudam o comportamento humano. Não é? Utilizam para várias formas aí, os psicólogos, né, para ajudar as pessoas. Vendedores também utilizam, né, comportamento humano. Hoje aí está muito na moda os coaches, né, PNL, que é a programação neurolinguística. Tudo isso são ciências que estudam a mente humana, o comportamento humano. Mas aqui eu estou falando de Deus que entende o que vai dentro da alma do ser humano. E quando aqueles homens voltam da pescaria, eu imagino que todos eles tinham as suas responsabilidades com suas famílias, precisavam de alcançar as metas almejadas por eles. Eu imagino que eles se prepararam para aquela missão, foram para o mar, né, ali no lago, né, de Genezaré, e voltam frustrados. Mas o que mais que nós precisamos entender nessa noite é que Jesus observava tudo isso. Jesus viu. E Jesus, ele se compadece das nossas dificuldades. Em um outro momento, quando Jesus, em Mateus 9:36, quando ele viu uma multidão que estava faminta, uma multidão que estava não apenas faminta de pão, mas faminta também espiritualmente, Jesus se compadeceu da multidão. Capítulo 9, verso 36 de Mateus, é importante a gente trazer esse detalhe aqui também para a nossa reflexão. Capítulo 9, verso 36. 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele se compadeceu delas, ele teve empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Então Jesus, quando ele viu a aflição que estava no olhar de Pedro e dos demais pescadores, Jesus, ele sentiu e se colocou no lugar deles. Porque Jesus, ele está intimamente interessado em nossos sentimentos. Ele sabe que muitas intempéries dessa vida afligem também o povo de Deus. Nós precisamos saber, precisamos de ter essa consciência, que por mais que passemos momentos difíceis nessa vida, nada passa oculto aos olhos de Deus, porque Ele sabe de tudo o que está acontecendo com você. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que esteja passando uma dificuldade muito grande no relacionamento familiar. Talvez falando para alguém que no seu trabalho tem tido muitas dificuldades também, e você está aflito, não sabe como vai resolver os problemas dessa semana, e você talvez nem falou isso para quem mora com você ou para os seus parentes, é uma coisa que só você sabe, e você acha que ninguém mais sabe, mas Deus sabe, e Ele quer curar o seu coração, Ele quer curar a sua alma, Ele quer trazer a solução para o seu problema. E Jesus veio para trazer a solução na vida de Pedro, na vida daqueles pescadores, e também quer trazer a solução para mim e para a sua vida. Então a primeira lição que nós aprendemos nessa história é que Jesus nos observa, Ele sabe e Ele vê tudo o que acontece conosco. A segunda lição que eu gostaria de destacar é justamente ainda no versículo 2, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Eles estavam frustrados e então quer dizer que um dia mal chegou na vida deles. Nenhum de nós estamos imunes às maldades deste mundo. Nenhum de nós. Muitas vezes nós passamos semanas, até meses de vitórias, mas existem momentos de derrotas. E o que deve medir a nossa espiritualidade com Deus
é justamente a capacidade de, em meio às dificuldades, nós permanecermos firmes ao lado de Deus. Existe um louvor dos Arautos do Rei, né? Como é bom ser fiel quando tudo está bem do seu lado. Como é bom ser cristão quando tudo está bem do seu lado. Os amigos sorrindo, lhe abraçam e estão com você. Mas se tudo se vai para a frente, para sempre, inclusive os amigos. Então as dificuldades vêm. Então, é muito fácil ser cristão quando está tudo bem. Mas Deus diz que dificuldades também virão sobre o povo de Deus. E como você estará no dia mau? Será que vamos continuar estando firmes na presença do Senhor? Precisamos ter essa convicção. Outra coisa importante que nós precisamos destacar é que as nossas redes precisam ser limpas, puras, e então serão usadas por Deus. Amém por isso? Eles estavam limpando as suas redes. E quando Jesus chegou e mostrou para eles o que eles deveriam fazer, Jesus então utilizou a rede deles limpa. Então nós precisamos limpar o nosso coração. Nós precisamos limpar a nossa vida para que o Espírito Santo possa nos usar para uma obra grandiosa. Então Deus quer trazer muitas bênçãos para a nossa vida, mas primeiro nós precisamos preparar a casa. Precisamos preparar o nosso espírito, precisamos nos preparar emocionalmente. Precisamos nos preparar porque as bênçãos virão, mas Deus vai utilizar ferramentas para isso. E quais ferramentas? Vai usar nós mesmos, nosso coração. E como está a nossa vida com Deus, para que Ele possa usá-la? Será que nós estamos com a nossa rede suja? Será que nós estamos com as nossas redes todas furadas? Deus quer remendar a minha e a sua rede. E Ele quer lavar a minha e a sua rede, para que nós sejamos instrumentos poderosos de transformação nessa vida. Foi nesse momento que Ele usou os instrumentos que aqueles homens utilizavam. Agora, outra lição importante, que é a quarta lição que nós vamos aprender, é que Jesus pediu para eles assim, olha, verso 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, um pouco da praia, em outras versões estarão assim, e assentando-se ensinava do barco as multidões. É interessante esse detalhe, né? Para ouvirmos a voz de Deus e o toque do Espírito Santo, muitas vezes Deus pede para mim e para você, afaste um pouco do mundo, se afaste da terra. Jesus não era raro Jesus muitas vezes se afastar das multidões para buscar uma conexão mais íntima com o Pai. E ele buscava a oração. Em certo momento, né, depois, obviamente, para frente, quando Jesus pediu aos discípulos que eles pudessem orar, buscar a presença de Deus junto com eles ali no Getsêmani, eles, quando voltavam, como é que eles estavam? Dormindo. Então Jesus, que teoricamente precisaria, por ser Deus, de menos oração do que nós, é o que mais buscava conexão com o Pai e oração. E os seres humanos, no caso ali os discípulos, estavam dormindo. Então nós precisamos de ter prioridades em nossa vida. Nós precisamos de separar do mundo, afastar da praia, afastar das coisas do mundo, afastar da terra, para que a bênção possa chegar em nossa vida. E Jesus pediu para que o barco pudesse ser afastado. E aqui um outro detalhe também. Jesus pediu a Pedro para que pudesse usar o barco de Pedro. Jesus está pedindo você nessa noite para usar também a sua pequena embarcação. Para que através da sua pequena embarcação outras pessoas também possam ser beneficiadas. Para que outras pessoas possam ser alcançadas através da palavra e também através dos benefícios da pesca maravilhosa que aconteceu. Está você disposto a entregar a sua vida, a sua pequena embarcação, para ser um instrumento para alcançar essas pessoas? Para que Jesus possa usar a sua embarcação para alcançar outras pessoas, usar a sua vida? Essa mensagem é uma mensagem puramente evangelística. A
a pesca maravilhosa. Nós precisamos de aceitar esse chamado, mas aqui tem um detalhe muito importante, verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: afaste-se da terra e ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Muitas vezes nós, como cristãos, no nosso relacionamento com Deus, nós lançamos as nossas redes onde as águas são mais rasas. Nosso relacionamento com Deus, às vezes, se limita apenas num relacionamento superficial. E sabe de uma coisa? Na beiradinha da lagoa não tem peixe grande. Só tem os pequeninos. E às vezes nós nos conformamos em ter um relacionamento com Deus superficial, em receber apenas serenos do derramamento do Espírito Santo, enquanto Jesus quer dizer para mim e para você nessa noite: afaste-se da praia e lance as suas redes onde as águas são mais profundas. Jesus quer buscar um relacionamento mais profundo com você. E nesse relacionamento profundo é onde acontece o batismo do Espírito Santo, onde acontecem os milagres, onde acontece o sobrenatural, onde acontece o desejo de você acordar pelas manhãs e ao invés de buscar as coisas do mundo, você buscar as coisas de Deus. É no sobrenatural, é nas águas mais profundas que acontece o desejo de não apenas vir para a igreja, mas de também trazer outras pessoas e salvar outras pessoas também. É no sobrenatural que Deus é manifestado na vida do cristão. É no sobrenatural, nas águas profundas, em que nós vamos conseguir alcançar as grandes bênçãos, os grandes peixes. É ali que eles estão. Mas Pedro disse assim: Senhor, nós pescamos a noite toda e não conseguimos nada. Aí entra um pouco da racionalidade humana, né? Quando nós começamos a questionar os pedidos, as ordens divinas, e nós falamos: não, mas isso não faz sentido, está na Bíblia, mas isso é para aquele tempo. Imagina que Deus ia pedir uma coisa dessa hoje? Ah, não, a gente precisa de reinterpretar o que a Bíblia diz. Mas Pedro, quando ele é tentado a dizer: fizemos tudo a noite toda e nada conseguimos, em outras palavras, nós que somos os especialistas, os pescadores profissionais, lutamos a noite toda e voltamos frustrados. Agora vem um pregador nos dizendo para irmos para onde as águas são mais profundas e lançarmos as redes. Mas quando ele é tentado a deixar com que a racionalidade simplesmente tome conta, ele diz assim: respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Amém? Ele teve fé. E ele disse: olha, eu sei que humanamente e profissionalmente é impossível, mas eu vou lançar pela tua palavra. E a palavra de Deus tem poder. Amém? Essa mesma palavra que um dia, lá no início, falou no quinto dia para que houvessem os seres viventes nos mares, nos rios, é o mesmo que agora está dizendo: lance as redes. A palavra de Deus tem poder. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Existem muitas vozes que falam pelo mundo, mas se você quer trilhar um caminho seguro, siga a palavra de Deus. E diga como Pedro disse: sob a tua palavra lançarei as redes. E as maravilhas acontecerão. Os milagres virão. E o mais importante é que os milagres não vêm apenas para aquele que teve fé e teve atitude, teve ação. Porque é interessante, né? Muitos dizem que tem fé, mas não tem as obras, né? Tiago é muito claro em dizer isso, né? Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Ou seja, em outras palavras, uma fé que não produz obras, ela é uma fé que não produz frutos. Então, Pedro, ele não apenas teve fé, mas ele obedeceu aquilo que Deus mandou, aquilo que Jesus pediu para ele fazer. E qual foi o resultado de tudo isso? Uma pesca maravilhosa. Quando eles lançaram as redes,
nas águas profundas, onde que há as bênçãos de verdade. Quando puxaram as redes, veio tantos peixes que eles não podiam contar. A Bíblia diz que o barco quase veio a pique. E eles tiveram que pedir socorro a outras embarcações, para que os outros também pudessem ser beneficiados por essa grande bênção. Então, a atitude de fé de um homem, a obediência de um homem, pode trazer as bênçãos não apenas para ele e para a casa dele, mas para outras embarcações vizinhas também. Deus quer trazer essa grande bênção para a sua vida. Eu não sei o que está programado para você essa semana. Vamos enfrentar uma semana aí que para nós é desconhecida, mas nós precisamos confiar de que Deus sabe de todas as coisas e Ele quer o melhor para mim e para você. Que nós possamos confiar, porque em Deus somos muito mais do que vencedores. Aquele que insiste, Deus atende. Lucas capítulo 11, verso 9 e 10. Diz assim: Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Que nós possamos confiar em Deus. O importante, é interessante que ali no versículo 6, existe uma versão que diz que eles colheram os peixes. No versículo 6, que quando eles lançaram as redes, eles colheram os peixes. Nós só colhemos algo que nós plantamos ou algo que alguém plantou. Não é verdade? Mas o mesmo que diz para eles lançar as redes é aquele que plantou lá no início de tudo. Então Deus já tem bênçãos programadas para você desde a fundação do mundo. Você precisa de crer, precisa de confiar, mas também precisa de agir, porque as bênçãos vão vir em sua vida. O seu barco está preparado para tantos peixes? Porque essa semana vai ser a semana da sua grande bênção. Para isso você precisa de confiar. Para isso você precisa de ir para onde as águas são mais profundas. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé e cantar o louvor final. A esperança é Jesus. Número 33 do nosso cenário. de vida daqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo
seja a solução, a esperança é Jesus. Nós possamos sempre confiar e ter Jesus como a grande esperança da nossa vida. Vamos fechar nossos olhos. Grandioso e soberano Deus, nosso Pai amado que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pelos momentos que passamos aqui na Tua presença, Senhor. Te pedimos que leve-nos para os nossos lares, nos guarde e nos proteja. Que nós possamos a cada momento, a cada instante, colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos, não porque haja mérito em nós, mas te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso querido e eterno Salvador. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe. Neste bom lugar eu encontrei a paz que tanto procurei. Neste bom lugar os meus anseios e temores eu deixei.